Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana. Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Hoje nós vamos falar de cônicas transladadas. Quando uma cônica está com o centro na origem, as suas equações são desse tipo que nós podemos ver aqui. Uma elipse tem a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui nós estamos colocando x' e y', chamando a atenção que nós estamos utilizando eixos auxiliares, x' e y', porque as cônicas foram transladadas. Mas quando você olha a cônica da perspectiva dos eixos x' e y', o centro dessas cônicas é a origem desses eixos. Então, as equações vão manter neste formato que está aqui. Mas acontece que esses eixos x' e y', eles são os eixos auxiliares, porque os eixos verdadeiros, ou digamos assim, são os eixos x, y. Então, nós vamos precisar estabelecer uma relação entre as coordenadas x' e y' e as coordenadas x e y desses eixos, do eixo x, y. Essas relações são estabelecidas pelas fórmulas de translação, que são essas aqui. X' é igual a x menos h, e y' é igual a y menos k. O h e o k são exatamente os valores que constituem o novo centro da cônica que foi transladada. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Um exemplo para elipse e outro para hipérbole. Então, começando com o exemplo 5.11, nós temos a equação de uma elipse, e esta elipse ela foi transladada. Quando você olha para esta equação, você não consegue identificar quais são os valores daqueles termos A e B que estão aqui, porque a equação perdeu esse formato. Os termos A e B, eles são importantes para a gente esboçar o gráfico. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos precisar reescrever essa equação utilizando artifícios matemáticos até a gente conseguir um formato como esse para recuperar os valores de A e de B. Então, vamos começar. Bom, aqui nós temos uma elipse. Vamos apagar esse nome aqui, ó, e escrever elipse, tá? Para eu não ter que refazer o slide agora. Então, olha só. Nós vamos começar aqui pegando a equação e a técnica é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar x em os termos que tem x em evidência, os termos que tem y em evidência. Não é em evidência, agrupar. Nós vamos agrupar os termos que tem x e os termos que tem y. Em seguida, nós vamos observar como essas equações originais aqui, os coeficientes dos termos de segundo grau são iguais a 1, nós vamos precisar fazer um pequeno ajeitamento, colocando em evidência os coeficientes que são diferentes de 1, os coeficientes apenas dos termos de segundo grau. Então, nesse primeiro parêntese, o 4 vai ser colocado em evidência, e aí nós vamos ter x ao quadrado menos 2 vezes x. Por que 2x? Porque quando você pegar o 4 e multiplicar dentro do parêntese, volta a ser 4x ao quadrado menos 8x. O mesmo vai ser feito no segundo parêntese, aqui nós vamos colocar 9 em evidência. Então, você terá 9 que multiplica x ao quadrado menos 4y. Observe aqui na linha anterior que aquele termo que independe de x e de y, ele é colocado no segundo membro e ele vai esperar até ser operado com outros números. Então, ele vai aguardar a sua vez. Agora, pessoal, dentro desses parênteses que nós temos aqui, nós vamos completar quadrados. Então, observem, ó, o quadrado do primeiro é o x ao quadrado. O 2x, ou menos 2x, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, você tem que deduzir qual é o segundo número. Para que 2 vezes o primeiro vezes o segundo fique igual a 2x, o segundo só pode ser o número 1. E dessa forma, o completamento está aqui, ó.
Ou seja, a gente acrescentou o segundo ao quadrado e também retiramos o segundo ao quadrado, o segundo número do produto notável, tá certo? A mesma coisa vai ser feito com o segundo parêntese. Então, nós vamos ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes alguém. Esse alguém é um número que o cálculo final tem que ficar 4y. Então, esse número tem que ser o 2, porque quando multiplicar por 2y, o resultado final vai ser 4y. E agora o completamento do quadrado está aqui. Nós colocamos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Agora, você já pode pegar os 3 primeiros termos e escrever em forma de produto notável. Tá aqui, ó. Nós vamos escrever como sendo x menos 1 ao quadrado. E vai sobrar ainda, eu acho que eu repeti essa equação aqui, vocês desconsiderem. E vai sobrar ainda esse menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1. Agora, faça a mesma coisa no segundo parêntese, ó. Y ao quadrado menos 2y vezes 2 mais 2 ao quadrado é igual ao y menos 2 ao quadrado. E ainda vai sobrar esse menos 2 ao quadrado, que é menos 4. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Esse 4, ele multiplica tudo que está nesse colchete, né? Então, ele vai multiplicar o produto notável. Então, ficou aqui, ó, 4 vezes x menos 1 ao quadrado. E também 4 multiplica esse menos 1. Aí, ficou menos 4. Faça a mesma coisa aqui com esse termo. 9 multiplica o produto notável. E 9 multiplica menos 4. Então, ficou menos 36. Agora, passa todos os termos constantes, que é o menos 4 e o menos 36, para o segundo membro. Aqui eu já deixei a resposta final, mas vai ficar menos 4 mais 4 mais 36. O menos 4 cancelou com o mais 4, ficou só 36. Agora, nós vamos pegar essa equação toda e nós vamos dividir toda a equação por 36, porque nós temos a intenção de manter o segundo membro igual a 1. E quando você faz essa divisão por 36, esse quadro vai simplificar com 36, que está no denominador, vai sobrar 9 no denominador. E o 9, que está aqui, vai simplificar com 36 e vai sobrar esse 4 aqui no denominador. Então, agora, pessoal, nós já terminamos os cálculos iniciais. Agora, você vai considerar o sistema de eixos auxiliares x', y', as fórmulas de translação. X' vai ser esse termo que está dentro do parêntese, é o x menos 1. Então, olha só, x menos 1 é o x', e o y menos 2 é o y'. E dessa forma, a equação da elipse pode ser escrita como sendo x' ao quadrado, esse 9 é o 3 ao quadrado, y' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Com essas equações, você tem uma elipse centrada no 0, 0, ou seja, na origem do sistema auxiliar x', y'. E no sistema xy, o centro são esses números que aparecem aqui, ó, 1 e 2. Ou aqui em cima, 1 e 2. Então, o centro da elipse no XY, que é os termos HK, é igual a 1, 2. Muito bem. Para a gente obter os vértices, os focos da elipse no sistema XY, primeiramente, nós vamos encontrá-los no sistema x' e y'. Isso é imediato de ser feito, porque basta você fazer uma comparação com essa expressão, que é a equação reduzida no formato arbitrário, para você identificar quem são os valores de A e de B. Então, compare essa primeira equação, a equação obtida com a equação arbitrária, e logo você vai ver que o A é 3 e o B é 2. A partir daqui, observe que o A é maior do que o 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que o eixo maior da elipse está paralelo com o eixo X, ou está sobre o x'. A gente escreveu paralelo aqui,
Porque a elipse ela não foi arrastada do centro, então quer dizer que o eixo maior não está mais sobre x', né? Está no eixo x, não está mais sobre o eixo x, está sobre o eixo x'. Muito bem. Lá no sistema x', y', quem são esses vértices? Eles serão menos 3 de 0, 3, 0, 0 menos 2 e 0, 2. O menos 3, 0 e os 3, 0 são aqueles que estão sobre o eixo x', na horizontal. E lá na vertical, nós vamos ter 0, y'. Aqui primeiro começa com menos 2, depois coloca 2. Muito bem. E os focos? Quem são os focos? Os focos são coordenadas dadas por menos c,0 e c,0, onde o c ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Esta relação, ela surge lá da dedução da equação. Então, se vocês quiserem depois pegar o livro ou a apostila e dar uma olhadinha, vocês vão encontrar essa relação lá. Bom, como a ao quadrado é 9 e o b ao quadrado é 4, quando você fizer esse cálculo de a ao quadrado menos b ao quadrado e tirar essa potência 2 do c, que ela vai sair em forma de raiz quadrada lá no segundo membro, você vai encontrar raiz de 5. Aqui nós não escrevemos mais ou menos raiz de 5, porque se trata de uma medida, o c. Então, nós colocamos apenas o positivo, porque aqui nas coordenadas, nós vamos considerar o menos c e o c. Então, eles já estão contemplados aqui, tá certo? Agora, nós já temos todas as coordenadas no sistema x' e y'. Então, nós vamos usar agora as fórmulas de translação para você encontrar essas coordenadas lá no sistema XY. Mais uma correção, ó, apaga esse y' daqui, essa linha, é y aqui apenas, tá? Y. Então, y é y' mais 2 e x é x' mais 1. Bom, então aqui nós vamos ter, ó, para cada pontinho, quando você quiser encontrar o ponto no sistema XY, que são as coordenadas x e y, você vai adotar na coordenada x a expressão x' mais 1, tá aqui. E lá na coordenada y, você vai adotar y' mais 2. Então, quando você pega o ponto A1', que tem coordenadas menos 3, 0, esse menos 3 é x', e esse 0 é y'. Então, para encontrar o ponto A1 lá nas coordenadas, lá nos eixos x', basta usar essa fórmula. Então, nós vamos substituir, ó, x' por menos 3, então ficou aqui, ó, menos 3 mais 1. E o y' é o 0, 0 mais 2. Então, ficou menos 2, que já é um ponto do XY. Faça a mesma coisa para os outros pontos. Então, ó, vamos lá. A linha 2, eu tenho 3, 0. X' é 3, y' é 0. Quem é o A2? Use as fórmulas x' mais 1 para a coordenada x, y' mais 2 para a coordenada y. Faça as substituições e você vai ter 4, 2. Quem é o B1'? Eu tenho aqui 2, 0 menos 2. X é 0, y' é menos 2. Fazendo as substituições, você vai ter 0 mais 1, menos 2 mais 2, que é 1, 0. E quem é B'2? O x' é 0 e o y' é 2. Fazendo aqui as substituições, você vai encontrar o ponto 1, 4. Faça a mesma coisa para os focos. O foco 1 é menos raiz de 5, 0, o x' é menos raiz de 5 e o y' é 0. Ao substituir aqui nas fórmulas, você vai ter menos... Aqui é menos raiz de 5, gente, não tem esse 3, tá? Menos raiz de 5 mais 1 e aqui 2, então não tem esse 3. É porque eu aproveitei de um cálculo que eu já tinha feito da hipérbole, tá? Por isso tá saindo esses errinhos, mas vocês vão entender, né? Aqui eu tenho menos raiz de 5 e 0, então vai ficar menos raiz de 5 mais 1, 1 mais raiz de 5. Isso. Agora, quando você usar estes pontos que estão nas coordenadas x, y e esboçar, você vai encontrar esta figura aqui. Nessa figura, nós temos o centro. Pelo centro e pelos vértices A1, A2,
B1 e B2 passam os eixos auxiliares. Esses eixos auxiliares, eles não precisam ser desenhados na figura, não precisam ser esboçados. Mas aqui a gente esboçou para chamar a atenção que quando você olha para os eixos x' e y', a partir desse C, que nesse caso são as coordenadas 0, 0, esse ponto A2 corresponde ao ponto A, que a gente encontrou aqui ou na nossa equação, que é o número 3, e o ponto B é o número 2. Esse ponto B é o 2 e esse A é o 3, certo? Tudo bem? Vamos agora fazer uma hipérbole. Então, a hipérbole, a equação é muito parecida. Só vai trocar o sinal que está entre as frações. E o esboço também é completamente diferente. Então, olha só, nós temos aqui uma equação que agora representa uma hipérbole transladada. Então, o processo aqui de obter a equação reduzida é idêntico. Você vai agrupar os termos que tem x, vai agrupar os termos que tem y. Em seguida, vai colocar os coeficientes do termo de segundo grau em evidência. Então, aqui no primeiro parêntese, colocou 4 em evidência e ficou, então, x ao quadrado menos 8x. Aqui, nós temos menos 1 multiplicando y ao quadrado. Ele tem que ser colocado em evidência, porque o correto é ficar y ao quadrado positivo. Então, colocou menos 1 em evidência. Aí ficou y ao quadrado menos 4y. E aqui ficou menos 24, porque ele foi transferido aqui do primeiro membro para o segundo membro. Em seguida, você vai completar quadrados dentro de cada parêntese desse. Então, ficou quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que coincidir com 8x. Então, quer dizer que o segundo número é 4. E agora que nós completamos, ó, 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. E o segundo parêntese, nós vamos ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem? Vezes 2, para que o resultado fique 4y. Mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Agora, nós escrevemos o produto notável, ainda sobrou esse menos 4 ao quadrado, que é esse 16 que está aqui. Aqui, os 3 primeiros termos, escrevemos também como produto notável, que está aqui. E esse 2 ao quadrado é esse 4. Agora, os números que estão multiplicando aqui na frente dos colchetes, eles multiplicam todos os termos dentro do colchete. Ou seja, multiplica o produto notável, que vai dar origem a esse termo. E multiplica o menos 16, que vai dar origem ao menos 64. E esse menos 1 multiplica o produto notável e multiplica esse menos 4, ficou mais 4. Os termos constantes, que é o menos 64 e o mais 4, vieram para o segundo membro. A gente calculou, isso aqui deu 36. Agora, eu vou multiplicar a equação toda por 1 sobre 36, que é o mesmo que falar que eu vou dividir por 36. Eu fiz uma correção aqui, ó, se vocês observarem a grafia há um segundo atrás, estava 36 sobre 36. Eu dei um pause e corrigi para fazer certo aqui, mostrar certo para vocês, tá? Eu vou dividir toda a equação por 36, porque o denominador o segundo membro precisa ser igual a 1. Então, fazendo esta divisão, a gente vai simplificar por 4 no primeiro termo, vai sobrar 9 no denominador. E o segundo termo ficou 36. Muito bem. Então, considerando o sistema auxiliar x', y' e as fórmulas de translação, ó, x' vai ser este 4 menos x menos 4, o y' é o y menos 2. Nós vamos ter a equação da hipérbole sendo x' ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos y' ao quadrado sobre 6 ao quadrado igual a 1. Esta hipérbole está centrada na origem do sistema x' e y', e o centro no sistema xy são exatamente as coordenadas formadas pelo 4 e pelo 2, ou seja, centro é o par ordenado 4, 2. Muito bom. Agora, para a gente obter os vértices e os focos da hipérbole no sistema xy, primeiramente a gente encontra no sistema x' e y', o que é feito através da comparação das equações. Então, tá aqui a forma geral da equação. Comparando, você vai observar que o A é 3 e o B é 6.
Na hipérbole, você não vai observar qual é o número maior. Você vai observar qual é a fração positiva. Então, quer dizer que a fração positiva é a que tem a variável x'. Isso indica que os vértices da hipérbole estão sobre o eixo x', paralelo ao eixo x. Então, aqui, olha só, os vértices no sistema x', y' são o A1', que é o menos 3, 0, e o A2' igual a 0, 3. Os pontos B1' e B2', eles não são chamados de vértices. Eles são pontos auxiliares para o esboço do gráfico. Eles estão num eixo que a gente chama eles de eixo conjugado. Eles são obtidos da mesma maneira, 0 menos B, 0B, porque eles estão no eixo Y, né? Se o eixo conjugado fosse o eixo X, ou seja, se a fração positiva fosse a Y, quer dizer que o nosso A1 seria 0 menos 3, 0, 3, e o B seria menos 6, 0, 6, 0, tá certo? Os focos da hipérbole são dados pelos pares ordenados menos C0 e 0C, onde o C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa formulazinha aqui, ela é um pouquinho diferente da formulazinha da elipse, tá? Lá na elipse nós temos um menos aqui, ó. Aqui nós temos somando. Então, quando você fizer o cálculo, você vai encontrar C é igual a 3 raiz de 5, que vai te dar estes pares ordenados, F1' e o F2'. Agora, pessoal, os focos que eu repeti, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, que pode desconsiderar essa frase aqui, ela está repetida. Então, vem para cá, ó. Para obtermos as coordenadas x e y, no sistema x, y de coordenadas, nós vamos utilizar as fórmulas de translação em cada um dos pontos obtidos. Então, veja só, nós queremos encontrar coordenadas x, y, onde iremos considerar que o x é o x' mais 4 e o y' é o y, aqui tem que apagar essa linha, né? O y é y' mais 2. Então, vamos lá, cada um dos pontos, olha só. A1', eu tenho menos 3, 0. O x' é menos 3 e o y' é 0. Então, o A1, que eu vou considerar x' mais 4, y' mais 2, será igual a menos 3 mais 4, 0 mais 2, ou seja, 1, 2. O A2', que é o 3, 0, aqui o x' é 3 e o y' é 0. Então, nós vamos considerar o x' é igual a 3 e o y' igual a 0. Substituindo aqui, nós vamos encontrar 7, 2. Para encontrar o B1', que o par ordenado é o 0 menos 6, o x' é o 0 e o y' é o menos 6. Substituindo aqui, nós vamos encontrar 4 e menos 4. E para encontrar o B2', faça a mesma coisa. Substitua o x' por 0 e o y' por 6. E aí, você vai encontrar 4, 8. E também fizemos para os focos. Aqui nós temos o foco menos 3 raiz de 5, 0. Então, o x' é o menos 3 raiz de 5 e o y' é 0. Usando aqui as fórmulas de translação nas coordenadas, você vai ter menos 3 raiz de 5 mais 4. Pode escrever 4 mais 3 raiz de 5. Para você esboçar, você vai ter que usar uma calculadora e obter esse número aqui. E aqui 0, 2, 0 mais 2 dá 2. Aqui o F2', você vai ter menos 3 raiz de 5 para o x' e o 0 para o y', e vai ter este par ordenado. Agora, vamos para o esboço. Para esboçar, eu vou ler com vocês primeiro essa frase aqui embaixo, olha só. Para esboçar a hipérbole, primeiramente, nós vamos desenhar o retângulo, cujos lados contêm os pontos A1, A2, B1 e B2. Então, a primeira coisa, você vai esboçar o centro, o A1, o A2, o B1 e o B2. Depois, você vai desenhar este retângulo, que passa pelo A1, pelo B1, pelo A2 e pelo B2, ok? Em seguida, você vai traçar as assíntotas da hipérbole, que correspondem às diagonais do retângulo. Então, essas diagonais aqui, ó, essas retas diagonais,
Elas são chamadas de assíntotas. O que significa isso? E essas assíntotas se interceptam no ponto C. As assíntotas guiam a abertura dos ramos da hipérbole, isto é, considerando a noção de limite, quando o x cresce, ou seja, quando o x aqui cresce, e por outro lado, quando o x decresce, quando o x vai decrescendo, os ramos da hipérbole tendem às assíntotas, ou seja, elas se aproximam, ó, das assíntotas, mas nunca vai encostar e nunca vai cruzar, certo? Os eixos auxiliares x', que passa pelos pontos A1 e A2, estariam aqui. E os eixos e o y', que passa pelo B1 e B2, eles foram omitidos aqui no gráfico porque já tinha um excesso de informação aqui. Então, para não ficar mais informações, a gente omitiu os eixos auxiliares. Então, esse é o esboço da hipérbole, que tem os vértices, ó, paralelo ao eixo x, porque a fração positiva é aquela que tem a variável x. Se a fração positiva fosse com variável y, essas aberturas, esses ramos, essas duas curvas aqui, elas se chamam ramos da hipérbole. Então, os ramos estariam paralelos ao eixo y. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.